A mulher havia cedido sua cama ao guerreiro Apache, achando que era apenas um gesto de compaixão. Mas naquela madrugada gelada, quando ele acordou ofegante e pronunciou um nome que ela não ouvia desde criança, o corpo dela simplesmente travou como se o passado tivesse acabado de encontrá-la no escuro. E quando os guerreiros que estavam montando guarda viram o olhar dela mudar, um silêncio pesado se instalou no acampamento, porque todos entenderam que aquilo não era um encontro comum, e sim o início de algo que ninguém estava preparado para ouvir. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Não devia ficar olhando para a mata desse jeito, menina. Bicho vê e acha que é presa. Ana nem se virou. Conhecia a voz de Tonho, o cozinheiro. Suas costas arqueadas diante do grande caldeirão de feijão pareciam um convite para comentários ruins. Estou só ouvindo os pássaros, seu Tonho, ela respondeu, a voz baixa. Pássaro é para comer, não para escutar. Sua cabeça vive no mundo da lua. Igualzinha sua mãe, dizem. Aquela última frase fez Ana se virar rápido. Seus olhos claros fixaram o homem. O que sabem da minha mãe? Tonho deu de ombros mexendo a colher de pau. Nada, só que era diferente, como você. Ana engoliu seco. Diferente era a palavra que mais ouvia em Porto Seguro. O acampamento de madeireiros era um lugar de homens fortes, barulho constante e terra sempre tremendo com o baque das árvores. Ela, uma menina de 14 anos, já era uma estranha. Mas não era só por ser menina. Ela pegou a tigela de madeira que seu pai, Raimundo, o capataz, havia deixado para ela. O almoço era sempre a mesma coisa, feijão grosso, um pedaço de carne dura e farinha. Sentou-se no tronco caído longe dos outros. Os homens comiam em grupos, falando alto, rindo de coisas que ela não entendia. Seus olhos passavam por ela, às vezes com pena, às vezes com desconfiança. Seu pai apareceu na porta do barracão maior, onde ficavam as ferramentas. Era um homem alto, com os ombros largos, carregando o peso de todos. Seus olhos, da mesma cor cinza esverdeada que os dela, procuraram por Ana e se acalmaram quando a encontrou. Ele veio até ela. Comeu direito? Estou comendo, pai. Raimundo se ajeitou ao lado dela e no tronco. Ficou em silêncio por um tempo, observando os homens. Tonho disse alguma coisa? Nada importante. Ana mentiu, mexendo o feijão. Raimundo suspirou. Um suspiro cansado que vinha dos pés. Eles não entendem, Ana. O mundo deles é simples. Cortar árvore, comer, dormir. Você é mais que isso. O que eu sou, então? A pergunta saiu mais afiada do que ela queria. Seu pai olhou para ela, e por um segundo Ana viu uma sombra passar por seus olhos claros. Uma sombra de medo. Você é minha filha. Isso basta. Mas para Ana não bastava. Nada bastava desde que se entendera por gente. Ela tinha os cabelos negros e lisos como a noite, tão compridos que chegavam à cintura. Herdou-os da mãe, cujo rosto era apenas um borrão em sua memória. Mas seus olhos, esses olhos claros, eram do pai. Era como se seu corpo estivesse sempre em conflito. Uma parte puxando para uma história que não conhecia, a outra para um mundo que a tratava com estranheza. Depois do almoço, enquanto os homens voltavam ao trabalho com seus machados, Ana foi para o fundo da cabana de madeira tosca onde moravam. Ali, num pedaço de terra pequeno e pobre, ela cuidava de seu jardim. Não tinha flores bonitas, tinha ervas, um pé de hortelã, outro de boldo, algumas folhas de guaco que ela tinha encontrado na beira da floresta. Os homens riam. Para que serve isso, menina? Matar fome é com feijão, diziam. Ela nunca respondia, apenas regava as plantinhas com água do riacho, com cuidado. Algo dentro dela dizia que aquilo importava. Era uma ligação. Às vezes fechava os olhos e tentava lembrar de um cheiro que talvez fosse da sua mãe. Talvez um cheiro de folhas esmagadas, de terra molhada. Mas a memória não vinha. Só vinha o nome. Um nome que seu pai sussurrava em noites de febre ou de muita saudade. Jandaia. Era só um nome. Mas era a única coisa que ela tinha. Mais tarde, quando o sol começou a descer pintando o céu de laranja, Ana escapou para a beira da floresta. O barulho dos machados era mais fraco ali. Ela se sentou em uma pedra lisa, ouvindo o canto de um sabiá, o farfalhar de folhas, o barulho distante do rio. Aquilo fazia sentido para ela. O silêncio da mata era diferente do silêncio pesado do acampamento. Um era vivo, cheio de segredos. O outro, vazio. Ana! A voz de Raimundo a chamou. Carregada de preocupação, ela se levantou, sacudindo a saia simples. Não vá se afastar, filha. A floresta não é lugar para você sozinha. É o lugar da mãe? A pergunta escapou novamente. Raimundo parou.
Seu rosto se fechou, como uma porta batendo. Sua mãe escolheu ficar conosco. Esquece a floresta. Vem, está na hora de acender as lamparinas. Ana o seguiu de volta para o círculo de luz fraca do acampamento. As cabanas pareciam ainda mais escuras contra a muralha de árvores gigantes. Ela ajudou o pai a acender os pavios, a luz tremula espantando as sombras. Enquanto Raimundo fazia a última ronda, checando as correntes e os equipamentos, Ana entrou na cabana. Sua cama era um saco de estopa recheado com palha, mas era macia. A única coisa macia de Porto Seguro. Ela se deitou, olhando para o teto de madeira mal ajustada. Lá fora, um homem começou a tocar uma viola desafinada. Outro cantarolou. Ela colocou a mão no coração, sentindo seu bater rápido. A sensação de sempre veio. A sensação de que uma parte dela estava faltando, como se ela fosse um quebra-cabeça com uma peça perdida para sempre. Seu pai dizia que ela era completa, mas os olhos dos homens, o jardim de ervas, o nome sussurrado, tudo gritava que não. Quem era você, mãe? Ela sussurrou para o escuro. A floresta lá fora não respondeu. Apenas sussurrou de volta com o vento, guardando seus segredos na escuridão densa que começava logo depois da última lamparina. Uma escuridão que naquela noite não estava mais vazia. O barulho dos homens e da viola já tinha parado há muito tempo. A noite em Porto Seguro era pesada e silenciosa, quebrada só pelo ronco de alguém vindo dos barracões. Ana não conseguia dormir. A pergunta que fizera ao pai ecoava na sua cabeça. É o lugar da mãe? Era como se a floresta, sabendo que ela tinha perguntado, agora a chamasse. Ela se virou na cama, olhando para a janela pequena. A lua estava coberta por nuvens e a escuridão lá fora era quase completa. Foi então que ouviu. Não era o vento. Não era um animal grande. Era um som arrastado, um galho quebrando. Uma respiração ofegante e rouca, muito perto. O coração de Ana começou a bater forte. Ela se sentou na cama, os ouvidos atentos. O som vinha da beirada da floresta, bem no lugar onde ela ficava sentada durante o dia. Pai? Ela sussurrou, mas Raimundo dormia profundamente do outro lado do cômodo, exausto do dia de trabalho. O som veio de novo, um gemido baixo, de pessoa. Sem pensar, Ana levantou-se, calçou seus sapatos surrados e pegou a pequena lamparina de ferro que estava na mesa. As mãos tremiam um pouco quando acendeu o pavio. A luz fraca iluminou seu rosto assustado. Ela abriu a porta da cabana devagar, fazendo o mínimo de barulho possível. O ar gelado da noite a atingiu. Levantou a lamparina e olhou na direção do barulho. No limite onde a terra batida do acampamento encontrava a primeira linha de árvores, uma forma escura estava caída. Ana deu um passo para frente, depois outro. A cada passo, a forma se tornava mais clara. Era um homem. Ele estava de lado, tentando se levantar. A luz da lamparina caiu sobre ele, e Ana segurou um grito. Ele não era como os homens do acampamento. Estava vestido com um tipo de calça curta de tecido simples. Seus braços e pernas eram pintados com linhas escuras de genipapo. Seus cabelos eram negros e compridos, amarrados atrás. E no seu ombro, uma mancha enorme e úmida escurecia o tecido. Era sangue. O homem ergueu o rosto com dificuldade. Seus olhos escuros, cheios de dor e cansaço, encontraram os dela. Ele abriu a boca, mas só saiu um suspiro. Ele estava ferido, muito ferido. Todo o medo que Ana sentiu foi engolido por um impulso maior. Ela correu para ele. Você está sangrando muito, ela disse, ajoelhando-se ao seu lado. A lamparina tremulava em sua mão. O homem fez um esforço para se apoiar no cotovelo. Água. Ele pediu, a voz tão seca que parecia um farfalhar. Ana olhou para trás, para a cabana silenciosa. Se trouxesse esse homem para dentro, seu pai ficaria furioso. Os outros homens ficariam furiosos. Índio no acampamento? Eles tinham medo. Diziam coisas ruins, mas deixá-lo ali, sangrando até morrer na escuridão. Ela não conseguia. Vou te ajudar. Pode se apoiar em mim, ela falou, colocando o braço dele sobre seus ombros. Ele era pesado, mas Ana era forte. Com um esforço que a fez ranger os dentes, ela o puxou para cima. Ele gemeu de dor quando o ferimento no ombro tocou nela. Começaram a andar, devagar, arrastando os pés em direção à cabana. Cada passo era uma eternidade. Ana rezava para que ninguém acordasse. Ela conseguiu levá-lo até a porta. Com cuidado, quase o deixou cair dentro, no chão de terra batida. Fechou a porta rápido, ofegante. A luz da lamparina agora iluminava o pequeno cômodo, e Raimundo se mexeu na cama. Ana, o que foi? O que você está fazendo? Sua voz veio grossa do sono.
Pai, por favor, acenda a vela, preciso de ajuda. A voz de Ana saiu trêmula. Raimundo se sentou, esfregando o rosto. Quando seus olhos se acostumaram à luz e viram o homem caído no chão, seu rosto mudou completamente. O que é isso? Quem é esse homem? Ele gritou, levantando-se de um salto. Ele está ferido, pai, muito ferido. Encontrei ele na beirada da mata. Raimundo se aproximou, seu corpo grande bloqueando a luz. Ele olhou para o rosto do homem, para as pinturas, para o ferimento. Seus próprios olhos ficaram cheios de alarme. É um índio, Ana. Você trouxe um índio para dentro de casa? Ele ia morrer, pai. E o perigo? Você não pensa? A voz de Raimundo era áspera, mas baixa, tentando não acordar o acampamento. Ele olhou novamente para o ferimento. Era um corte feio, profundo, de facão. Alguém tinha tentado matar aquele homem. O homem no chão abriu os olhos novamente. Ele olhou para Raimundo, depois para Ana. Não havia medo no seu olhar, apenas uma exaustão profunda. Raimundo cerrou os punhos. Ele respirou fundo 1, 2 vezes. Olhou para a cara de suplício da filha e depois para o ferimento que continuava a sangrar. Diabos, ele resmungou. Pega a água limpa e aquele pano. Rápido. Alívio inundou Ana. Ela correu para pegar o balde e um pedaço de tecido limpo. Raimundo se ajoelhou ao lado do homem estranho. Vamos ter que limpar isso, ele disse mais para si mesmo. Ana, segura a luz. Enquanto Raimundo começava a limpar o sangue com movimentos rudes, mas cuidadosos, o homem estrangeiro fechou os olhos. Sua respiração era rápida e superficial. Ele estava com febre. Vamos botá-lo na cama. Na sua, Raimundo ordenou. Na minha? É a única que tem um pouco de palha mais macia. Ele não vai aguentar o chão duro. Juntos, pai e filha levantaram o homem inconsciente e o colocaram sobre o saco de estopa de Ana. Ele mal reagiu. Raimundo continuou a limpar e pressionar o ferimento para estancar o sangue. Ana observava sentada no chão ao lado da cama, segurando a lamparina. Quem será que fez isso com ele? Ela perguntou em voz baixa. Não sabemos e não queremos saber. Raimundo respondeu sem olhar para ela. Amanhã de manhã, quando ele estiver melhor, ele vai embora, entendeu? Ninguém pode saber que ele esteve aqui. Ana acenou com a cabeça, mas seus olhos não saíam do rosto do homem. Na luz trêmula, as pinturas em seu rosto pareciam contar uma história. Uma história da floresta, da mãe dela. Raimundo terminou de fazer uma bandagem grosseira com outro pano. Pronto. Agora é só esperar. Vai dormir, Ana. Vou ficar acordado vigiando. Ana não quis discutir. Deitou-se no cobertor que estendeu no chão, ao lado da cama. O cansaço veio, mas o sono não. Ela ficou ouvindo a respiração difícil do homem. Cada suspiro um mistério chegando do coração da mata. E no silêncio da cabana, entre a vigília do pai e o delírio do estrangeiro, uma nova pergunta nasceu. Uma pergunta que não era sobre ela, mas sobre ele. O que trouxe um guerreiro guarani, tão longe de sua aldeia, até os machados de Porto Seguro? A resposta viria antes do amanhecer, num grito que rasgaria o silêncio e mudaria tudo. O homem na cama de Ana não parava de se virar. A febre o queimava por dentro. Seus lábios rachados se moviam, sussurrando palavras em uma língua que ela não entendia. Sons suaves e cheios de chi e an. A lívida luz pré-amadurecida começava a entrar pela fresta da janela. Ana não tinha dormido. Sentada no chão, observava cada movimento dele. Raimundo estava sentado na cadeira, a cabeça inclinada para frente, cochilando pesadamente. A cabana estava fria e silenciosa, exceto pelos gemidos do ferido. De repente, o corpo do homem se contraiu. Ele arqueou as costas na cama, os músculos do pescoço tensionados como cordas. Jaxi, Jaxi. A palavra saiu como um sopro angustiado. Ana se inclinou para a frente tentando entender. Ele parecia estar procurando por algo, por alguém. Então seus olhos se abriram, mas não viam a cabana. Viam algo distante, um pesadelo. Ele começou a agitar a cabeça para os lados, suor escorrendo por suas têmporas. Orireich, Orireich. Sua voz ficou mais alta, mais desesperada. Raimundo acordou com o barulho. Ele se levantou rápido, colocando uma mão firme no ombro do homem, longe do ferimento. Acalme-se. Você está seguro. O homem não ouviu. Seus olhos escuros, vidrados, pareciam encarar um fantasma. Ele lutou contra a mão de Raimundo. E então, ele gritou. Um grito que veio do fundo da alma, cheio de uma dor tão antiga que fez o coração de Ana gelar. Jandaia. O nome ecoou na pequena cabana como um trovão. Ana ficou paralisada. O ar saiu de seus pulmões. O mundo desabou ao seu redor e só sobraram aquelas 2 sílabas. Jandaia.
O homem caiu de volta no travesseiro, ofegante, os olhos começando a focar. Ele piscou confuso. Raimundo estava branco como a parede de madeira, sua mão ainda no ar, congelada. Antes que qualquer um pudesse mover ou falar, a porta da cabana se abriu violentamente. Tonho, o cozinheiro, estava lá com 2 outros madeireiros atrás dele. Todos tinham ouvido o grito. Raimundo, que diabos foi isso? Pareceu um grito de índio. Tonho falou, seus olhos escaneando o cômodo até pousar na cama. Caramba, o que ele está fazendo aí? Ana ignorou todos eles. Ela se levantou do chão e se aproximou da cama, seus pés parecendo moverem-se sozinhos. O homem estava olhando para ela agora, totalmente consciente. Sua respiração pesada diminuiu. A febre não tinha ido embora, mas a lucidez tinha voltado por um instante. Ele a encarou. Seus olhos percorreram cada detalhe do seu rosto, seus cabelos negros e lisos, sua boca, seu queixo, e então pararam em seus olhos claros. Um tremor percorreu seu corpo. Seus lábios se separaram. Jandaia! A voz dele saiu um fio de esperança, um sussurro incrédulo. Não. A palavra saiu de Ana como um gancho. Meu nome é Ana. O homem piscou lentamente. A confusão se aprofundou em seu rosto. Ele olhou para os olhos claros dela, depois para os cabelos escuros. Ele viu a menina que ela era, e não a mulher que ele procurava. Um processo lento e doloroso aconteceu em seu olhar. A esperança morrendo, sendo substituída por algo ainda mais intenso. Os seus olhos são dele. O homem falou, sua voz rouca. Ele olhou para Raimundo, que estava parado, imóvel, como um animal encurralado. Mas o seu rosto é dela. Como você sabe o nome da minha mãe? Ana perguntou, a voz trêmula. Quem é você? Os madeireiros na porta se entreolharam, murmurando. Mãe dele? Que história é essa, Raimundo? Raimundo encontrou a voz, áspera e autoritária. Saiam da minha casa agora, é um delírio de febre, nada mais. Mas o homem na cama não os ouvira. Seu olhar nunca deixara Ana. Uma lágrima única escapou do canto de seu olho e desapareceu na pintura escura de sua face. Meu nome é Aruan, ele disse, e cada palavra parecia custar um esforço imenso. Jandaia era minha irmã mais nova. O silêncio que caiu na cabana era tão espesso que Ana pôde ouvir o bater de seu próprio coração tentando fugir do peito. Ela olhou para o homem Aruan e viu. Viu a curva de seus olhos, viu a forma de seus lábios, viu algo nítido e familiar que ela só tinha visto em seus próprios reflexos no rio. O mundo de Ana, que sempre foi dividido em 2 partes desconexas, de repente encontrou uma ponte, e a ponte estava sangrando em sua cama. Ela se virou para olhar para seu pai. A pergunta em seus olhos era simples e devastadora. Raimundo não conseguiu segurar seu olhar. Ele desviou os olhos e, naquele gesto, Ana teve sua resposta. Toda a sua vida tinha sido construída sobre uma meia-verdade, e a outra metade da verdade tinha acabado de chegar, chamando pelo nome da mãe que ela nunca conhecera. O silêncio quebrou com a voz áspera de Tonho. Irmã? Então esse índio é tio da menina? A pergunta ficou pairando no ar gelado da cabana. Aruan não tirou os olhos de Ana. Raimundo parecia ter enraizado no chão, seus punhos cerrados ao lado do corpo. É uma mentira, Raimundo falou, mas a força tinha sumido de sua voz. Soou oco. Aruan fez um movimento para sentar, um grimace de dor cruzando seu rosto. Ana, movida por um instinto que não entendeu, se adiantou para ajudá-lo, apoiando um travesseiro atrás de suas costas. Seus dedos tocaram o braço dele, e ela sentiu a pele quente da febre. Não é mentira, Aruan disse olhando diretamente para Raimundo. Sua voz era fraca, mas clara. Minha irmã, Jandaia, tinha a idade dela quando a levaram. Ele apontou com o queixo para Ana. Homens com armas de fogo, bandeirantes, eles atacaram nossa aldeia de manhã cedo. Eu tentei segurá-la, mas eles me derrubaram. Eu a vi sendo arrastada para longe. Cada palavra era uma faca no peito de Ana. Ela conseguia ver a cena. Uma menina com seus cabelos, seu rosto sendo arrancada de tudo que conhecia. Por anos minha mãe, Kerana, chorou todos os dias. Meu pai partiu para procurar e nunca mais voltou. Eu jurei que encontraria ela. Segui cada pista. Há um mês, em um povoado longe daqui, um velho mercador de peles se lembrou. Ele lembrou de um comerciante que vendeu uma jovem guarani para um homem português, um madeireiro. O mercador ouviu o nome do lugar. Porto Seguro. Raimundo fechou os olhos como se as palavras fossem golpes físicos. E o ferimento? Ana perguntou. Sua voz um fio. Os homens do fazendeiro valente. Eles cercam as terras antigas, perto do rio.
Eles não gostam de nós naquelas matas. Eu estava rastreando sozinho quando me atacaram. Consegui fugir, mas o facão me alcançou. Eu sabia que estava perto. Andei até não poder mais. Aruan respirou fundo, a dor o consumindo. Seus olhos voltaram para Ana, suaves agora. Quando eu te vi, por um segundo meu coração parou. Você é a imagem dela, mas seus olhos são meus. Raimundo interrompeu, a voz carregada de uma emoção bruta. Ele finalmente se moveu, colocando-se entre Aruan e Ana. Sim, eu encontrei Jandaia. Ela estava assustada, machucada, vendida como um animal no mercado de Curitiba. Eu a comprei daquele homem cruel. Eu a tirei dali. Você a comprou? A pergunta de Ana saiu em um sussurro chocado. Para libertá-la, Ana. Para dar a ela uma escolha. Raimundo se virou para ela, seus olhos claros implorando. E ela me escolheu. Ela ficou comigo. Nós nos amamos. Ela era minha esposa. E quando você nasceu, sua voz quebrou. Foi o dia mais feliz da vida dela. E da minha. Por que você nunca me contou? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Ana. Porque só disse que ela era uma índia bonita de um lugar distante? Porque eu tinha medo. A confissão explodiu de Raimundo. Eu tinha medo que um dia, alguém como ele apontou para Aruan, aparecesse e dissesse que você pertencia a outro lugar, a outra família. Eu não podia perder você também, Ana. Depois que ela morreu, você era tudo que eu tinha. Ana olhou para o homem na cama, seu tio, e depois para o homem de pé, seu pai. 2 mundos, 2 verdades. Uma doía por ter sido escondida, a outra doía por ter sido perdida. Minha mãe, Ana falou para Aruan. Como ela era? Um sorriso triste tocou os lábios de Aruan. Ela cantava para os beija-flores. Tinha uma risada que fazia todos rirem. Era teimosa, corria mais rápido que todos os meninos. Ela amava a floresta, mas tinha medo do rio escuro. Uma imagem começou a se formar na mente de Ana. Não um borrão, uma pessoa, alguém que cantava, que ria. Tonho, ainda na porta, coçou a cabeça. Então a menina é metade índia no fim das contas. A frase dita de forma tão simples caiu como uma pedra no lago. O olhar dos outros 2 madeireiros mudou. Já não era só curiosidade, era uma reavaliação. Eles olhavam para Ana como se a estivessem vendo pela primeira vez. Raimundo viu a mudança. Saiam, ele ordenou, sua voz recuperando a autoridade de capataz. Voltem para suas camas. Isso é assunto da minha família. Relutantes, os homens se afastaram da porta. Tonho deu uma última olhada para Aruan, seu rosto indecifrável, antes de fechar a porta. A cabana ficou em silêncio novamente. A luz da manhã iluminava a poeira no ar. Querana, minha mãe, sua avó, Aruan falou, rompendo o silêncio. Ela ainda vive, mas ela está muito velha e muito doente. A tristeza pela perda de Jandaia comeu sua vida. Ela só tem um desejo agora, conhecer você. Ver o sangue de sua filha vivo em seus olhos, antes de partir dessa vida. Ana sentiu as palavras como um chamado vindo de um lugar que era metade dela. Raimundo viu a expressão em seu rosto. Não, Ana, por favor, é uma viagem longa e perigosa. Ele nem pode andar direito. Você não sabe nada sobre a floresta profunda. Eu sei que minha avó está me esperando, Ana respondeu, e a nova firmeza em sua própria voz a surpreendeu. Eu sei que a mãe dela a procurou a vida toda, e a minha mãe, ela nunca me contaria essa história. Ela olhou para seu pai, e a dor no olhar dele quase a fez ceder. Quase. Porque você não deixou. A verdade, agora completa, ficou entre eles. Não era mais um segredo, era uma escolha. E Ana sabia que, para encontrar uma parte de si mesma, teria que deixar para trás a única vida que conhecia. A notícia não precisou de pernas para correr. Ela voou pela boca de Tonho e dos outros homens antes mesmo do sol nascer por completo. Quando Ana saiu da cabana para buscar água no riacho, o acampamento já era outro lugar. Os homens não estavam reunidos em grupos rindo. Eles estavam parados em frente aos barracões, conversando em vozes baixas. Quando Ana passou com seu balde, todas as conversas pararam. Ela sentiu o peso dos olhos deles nas suas costas. Não eram mais os olhos de antes, de pena ou indiferença. Eram olhos cheios de dúvida, de suspeita. Um dos homens mais jovens, chamado Lucas, cuspiu no chão perto de seus pés. Índia, ele murmurou para o colega ao lado, mas a palavra foi feita para ela ouvir. Ana parou. Seu corpo todo ficou tenso. Ela se virou para encarar Lucas. O que você disse? Lucas pareceu surpreso por ela responder, mas logo seu rosto ficou duro. Só disse a verdade.
Agora a gente sabe, você é uma deles. Metade, pelo menos. Eu sou a Ana, a mesma de sempre. A de sempre não tinha família índia escondida. Tonho falou, vindo de perto do fogão. Seu rosto estava sério, nem trazia guerreiro ferido para o meio da gente. Quem sabe o que ele veio fazer aqui? Quem sabe quantos mais estão por aí, planejando algo? Ele veio procurar a irmã dele. Minha mãe, Ana argumentou, sua voz subindo. E achou você, disse Lucas. E agora? Ele vai embora e leva você junto? Vai contar para a tribo dele onde a gente mora? Eles vão voltar para se vingar do que fizeram com a irmã? Ninguém fez nada com ela. Meu pai a salvou. Ana gritou, sentindo as lágrimas de raiva e frustração queimarem seus olhos. A porta da cabana se abriu e Raimundo saiu. Seu rosto estava uma tempestade. O que está acontecendo aqui? Voltem para o trabalho. O trabalho pode esperar, Raimundo. Tonho respondeu, cruzando os braços. Temos um problema maior. Esse índio aí dentro, ele tem que ir embora. Hoje, ele está ferido, não pode andar, Raimundo disse, mas sua voz não tinha a firmeza de capataz. Soou defensiva. Então carregamos ele até a beira da mata e deixamos lá. A floresta cuida dos dela. Não, a palavra saiu de Ana como um grito. Veja só, Lucas falou com um sorriso sem graça. Já está defendendo o próprio povo. Ele é minha família, Ana disse, e ao dizer aquilo em voz alta, sentiu que era verdade. E nós? Seu pai? Esse acampamento? Isso aqui não é sua família? Tonho perguntou, apontando ao redor. Raimundo se colocou na frente de Ana. Ela é minha filha, isso é tudo que importa. E o homem fica até poder andar. Depois, ele vai embora sozinho. Fim da história. Não é fim da história, Raimundo. Um outro madeireiro mais velho, chamado Osmar, falou. Ele era normalmente quieto. O perigo é real. O fazendeiro valente já cercou as terras do lado norte. Ele odeia os índios. Se ele descobrir que um guerreiro esteve aqui e que a menina é ligada a eles, ele pode usar isso contra o acampamento todo. Pode dizer que estamos dando abrigo para eles. Pode queimar tudo. Um frio percorreu a espinha de Ana. Ela não tinha pensado nisso. Dentro da cabana, Aruan ouvia tudo. Sua voz, fraca, mas clara, veio pela janela aberta. Eu não trago perigo para vocês. Eu só quero levar minha sobrinha para conhecer sua avó. Depois, eu sumo. Ninguém saberá que estive aqui. É fácil falar. Lucas resmungou. E a menina? Osmar perguntou, olhando para Ana. Você quer ir com ele, Ana? Para a aldeia dele? Todos os olhos se voltaram para 30 ela. O olhar de Raimundo era de puro terror. Ana abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela olhou para os rostos duros dos homens que conhecia a vida toda. Viu o medo neles. Viu a maneira como agora a viam como uma estrangeira, uma ameaça. Sentiu o olhar suplicante de seu pai. E então lembrou dos olhos de Aruan, cheios de uma dor familiar. Lembrou da avó que nunca conhecera, morrendo de saudades da filha que perdera. Eu não sei, ela finalmente sussurrou. Foi a resposta errada. Ela viu a confirmação nos olhos dos homens. Se ela estava em dúvida, então ela era mais deles do que deles. Ela fica, Raimundo declarou o final. O homem vai embora quando puder. Agora chega, todo mundo para o trabalho. Os homens se dispersaram murmurando entre si, mas o clima não voltaria ao normal. Ana pegou seu balde de água e correu de volta para a cabana, sentindo os olhos que a seguiam. Dentro, Aruan estava sentado na cama, seu rosto uma máscara de dor e paciência. Eles têm medo, ele disse simplesmente. O medo faz as pessoas verem inimigos em todos os lugares. E você? Ana perguntou, colocando o balde no chão. Você vê inimigos aqui? Aruan olhou para ela por um longo momento. Eu vejo o homem que amou minha irmã, e vejo a filha dela, vejo pessoas, o resto é barulho. Ana se sentou no chão, exausta. O acampamento que fora seu lar agora se sentia como uma armadilha. De um lado, o amor de seu pai, que se tornara uma gaiola de mentiras. Do outro, um futuro desconhecido e perigoso, mas que prometia a verdade. Ela estava presa no meio, e qualquer movimento que fizesse iria machucar alguém que amava. 3 dias se passaram. 3 dias de olhares pesados, de conversas que paravam quando Ana se aproximava, de um silêncio carregado que tomou conta de Porto Seguro. Aruan recuperava as forças com lentidão.
A febre baixara, mas o ferimento ainda doía muito. Ele mal saía da cabana. Raimundo passava o dia todo trabalhando, mas seus olhos nunca descansavam. Ele vigiava Ana, vigiava a porta, vigiava os homens. Parecia um lobo cercado. Na terceira noite, depois que os homens foram dormir, Ana estava sentada no chão, fazendo uma nova atadura com panos limpos. Raimundo observava da mesa, bebendo um café frio. Ele está melhorando, Ana falou sem olhar para o pai. Em alguns dias talvez consiga andar sozinho. Então ele pode ir, Raimundo disse a voz rouca. E tudo volta ao normal. Nada volta ao normal, pai. Ana levantou os olhos. Você ouviu os homens. Eles me veem diferente agora. Eu me vejo diferente. Raimundo colocou a caneca com força na mesa. Você é minha filha. Isso é o único jeito que importa de se ver. E a parte da mãe? Essa não importa? A voz de Ana tremeu. A avó que está morrendo, querendo me conhecer, não importa. Ela é uma estranha, Ana. Uma velha índia que você nunca viu. Eu sou seu pai. Eu te criei, te protegi. Ele se levantou, a cadeira rangendo no chão de terra. Do canto da cabana, Aruan falou. Sua voz era calma, como água profunda. Querana não é uma velha índia. Ela é a mãe da mãe dela. Ela carregou Jandaia no colo, cantou para ela dormir, chorou por ela todas as noites por mais de 10 anos. O coração dela parou no dia em que roubaram sua filha. Conhecer Ana é o único pedaço de vida que lhe resta. As palavras pintaram uma imagem tão clara que Ana sentiu um aperto no peito. Ela imaginou uma senhora com os mesmos olhos escuros de Aruan, esperando, sempre esperando. Raimundo virou-se para Aruan, seu rosto contraído de raiva e medo. E você quer levá-la por dias de floresta? Com seu ombro assim? Vocês vão morrer. Eu conheço o caminho. E ela tem o sangue da floresta nas veias. Ela é mais forte do que você pensa. Não, eu não permito. Raimundo bateu o punho na mesa, fazendo a lamparina pular. Ana se levantou. A decisão, que tinha parecido uma montanha impossível de escalar, de repente ficou clara. Não era uma escolha entre um homem e outro. Era uma escolha entre duas partes de si mesma. Você não precisa permitir, pai. Ela falou, sua voz surpreendentemente firme. Eu não sou mais uma criança. Eu vou. Os olhos de Raimundo se encheram de um desespero que partiu o coração de Ana. Ana, por favor, não faça isso. Eles vão te matar na mata. Ou ele vai te levar e você nunca mais vai voltar. Você é tudo que eu tenho. Ana caminhou até ele. Colocou as mãos sobre as dele que estavam trêmulas sobre a mesa. Você sempre foi tudo que eu tive, pai. E eu te amo, mas eu também tenho uma mãe. E essa mãe tem uma mãe. E essa mãe me quer. Eu preciso ir. Eu preciso saber. Ela viu a verdade cair sobre Raimundo. Ele lutou, tentou segurar. Sua boca se moveu, mas nenhum argumento saiu. Ele tinha usado todos. Só restava o amor. E o amor não era mais suficiente para mantê-la ali. Ele puxou as mãos para longe dela e virou o rosto. Seus ombros sacudiram em um silêncio horrível. Ana respirou fundo, engolindo o nó na garganta. Ela virou-se e começou a juntar suas coisas. Não tinha muito. Uma muda de roupa, seu casaco mais quente, o fio de couro do cabelo. Ela pegou um pequeno pacote com folhas secas do seu jardim de ervas e colocou dentro da trouxa. Aruan observava, seu rosto sério. Ele se moveu com cuidado, colocando os pés no chão. A dor o fez cerrar os dentes, mas ele se levantou. Nós partimos agora, ele disse. De noite, é mais seguro. Os homens do seu pai não vão nos seguir no escuro. Ana assentiu. Ela olhou para a figura curvada de seu pai, que ainda encarava a parede. Cada fibra do seu ser queria correr para ele, abraçá-lo, dizer que ficava. Mas seus pés não se moveram. Pai, ela chamou suave. Ele não respondeu. Eu vou voltar, eu prometo. Raimundo não se virou. Não faça promessas que não pode cumprir, ele sussurrou, a voz totalmente destruída. Aruan abriu a porta. O ar frio da noite invadiu a cabana. Ana deu um último olhar para a cama que não era mais sua, para a mesa onde comeram tantas refeições, para as costas largas do homem que a criou. Ela virou-se e seguiu Aruan para fora, para a escuridão densa que engoliu a borda do acampamento. Não olhou para trás. Se olhasse, nunca teria forças para continuar. Os primeiros passos na floresta foram os mais difíceis. A escuridão era viva, cheia de sons desconhecidos. Aruan andava devagar, apoiando-se em troncos. Ana ficou ao seu lado, pronta para ajudá-lo. Eles não tinham andado nem 50 passos quando uma voz veio das sombras atrás deles. Ana, era Raimundo. Ele estava parado no limite da luz da última lamparina, seu rosto uma máscara de dor. Ele segurava algo nas mãos. Leva isso, ele disse, jogando um objeto para frente.
Caiu no chão, aos pés de Ana. Era um facão pequeno em uma bainha de couro. A faca que ele usava para fazer seus brinquedos quando criança. Ana pegou o facão. A madeira do cabo estava lisa pelo uso. Para se proteger, Raimundo disse. Sua voz já não tentava mais segurá-la. Soava apenas vazia. Agora vai. Ele deu meia volta e desapareceu de volta na cabana, fechando a porta. Ana segurou o facão com força. Era um pedaço do pai que ela levava consigo. Guardou-o em sua trouxa, ao lado das ervas da mãe. Vamos, Aruan disse. E os dois se viraram, deixando para trás o círculo de luz e entrando juntos na boca escura da mata. A floresta à noite era um mundo diferente. A escuridão não era vazia como no acampamento. Era cheia de sons, de movimentos, de vida. Cada farfalhar de folhas fazia Ana estremecer. Ela seguiu Aruan de perto, quase tropeçando em raízes que não via. Pisa onde eu pisar, ele sussurrou sem virar-se. E olha para os lados, não só para baixo. Ana tentou, mas seus passos soavam como trovões para seus próprios ouvidos. Ela pisou em um galho seco. O estalo ecoou na quietude. Aruan parou. Ele se virou lentamente, seu rosto quase invisível na escuridão. A floresta tem ouvidos. Você precisa andar como parte dela, não como alguém de fora. Como? Ana perguntou, sentindo-se desajeitada e barulhenta. Coloca o pé de lado primeiro, testa o chão. Depois transfere o peso, devagar. Ana tentou de novo. Desta vez, o som foi mais abafado. Aruan fez um aceno breve e continuou. Eles andaram em silêncio por um tempo que parecia uma eternidade. O ombro de Aruan devia doer muito, mas ele não reclamou. Apenas parava de vez em quando para respirar fundo. Quando a primeira luz do dia começou a filtrar pelas copas das árvores, Ana viu onde estavam. Era denso, verde por todos os lados. Ela nunca tinha ido tão longe do acampamento. Precisamos de água, Aruan disse. Ele inclinou a cabeça escutando. Vem. Ele a levou até um pequeno filete de água que corria sobre pedras. Ana caiu de joelhos e bebeu com as mãos em concha. A água era gelada e doce. Bebe devagar, Aruan aconselhou. E só um pouco agora. Ele se lavou com cuidado, molhando a atadura de seu ombro. Ana olhou ao redor. Tudo parecia igual. Como você sabe para onde ir? Aruan apontou para o musgo crescido em um lado das árvores. Apontou para a posição do sol ainda fraco. A floresta dá sinais. Minha aldeia fica na direção do Rio Grande. 3 dias andando se eu estivesse bem. Agora, talvez 5. 5 dias. Ana sentiu um frio na barriga. Eles comeram um pouco das raízes que Aruan arrancou do chão com cuidado. Tinham um gosto amargo, mas tiravam a fome. Enquanto descansavam sentados contra uma árvore, Aruan ficou muito quieto, seus olhos escaneando a mata atrás deles. O que foi? Ana perguntou. Talvez nada, ele respondeu. Mas sua postura era de alerta total. O fazendeiro valente. Seus homens andam por estas terras. Eles não gostam que meu povo pesque no rio ou casse por aqui. Eles são os que te atacaram? Aruan assentiu. Eles sabem que eu estava procurando algo. Alguém. Se descobriram sobre você? O que eles podem descobrir? Ninguém no acampamento falaria com eles, Ana disse, mas lembrou dos olhos desconfiados dos madeireiros. A ganância tem ouvidos grandes, Aruan falou simplesmente. O Senhor Valente quer todas as terras. A aldeia Tecoa Piau fica em um lugar bonito, perto da água boa. Ele acha que a terra é dele. Se ele souber que você, uma menina mestiça, é a neta de Querana, ele pode pensar que você é uma chave. Uma chave para quê? Para nos encontrar, para nos tirar de lá. Aruan se levantou, uma expressão de dor rápida em seu rosto. Nós não podemos parar por muito tempo, precisamos andar. O dia todo eles caminharam. Aruan ensinou Ana a ver rastros de animais, a evitar certas plantas com espinhos, a beber água sem fazer barulho. Ela estava exausta, mas também fascinada. Cada nova coisa que aprendia fazia a floresta parecer um pouco menos assustadora. No final da tarde, quando pararam para descansar novamente, o som veio, distante, mas claro. O latido de um cachorro. Aruan se congelou. Seus olhos encontraram os de Ana, e nele ela viu uma confirmação do seu próprio medo. Não são caçadores, ele sussurrou. Caçadores usam cães para encontrar onças ou porcos. O som vem de onde estávamos. Eles estão seguindo nosso cheiro. Os capangas do Valente? Ana perguntou, seu coração acelerando. Quem mais? Aruan olhou para o céu. A noite viria em algumas horas. Nós andamos o dia todo, mas eu estou lento. Eles estão a cavalo e com cães. Eles vão nos alcançar. O que fazemos?
Aruan olhou para ela, e pela primeira vez, Ana viu uma sombra de preocupação real em seus olhos, não por ele, mas por ela. Correr não adianta, temos que ser mais espertos. A floresta é nossa aliada, se soubermos escutá-la. Ele pegou um punhado de terra e folhas esmagadas. Vem, temos que apagar nosso rastro e encontrar um lugar para nos esconder. Ana levantou-se, suas pernas doendo. O medo agora tinha um nome, Senhor Valente. E ele vinha vindo atrás deles com cães e homens a cavalo. A jornada para encontrar sua avó tinha se tornado de repente uma fuga desesperada. O som dos cachorros ficou mais forte. Ana conseguia ouvir os homens gritando ordens para os animais, não muito longe. O coração dela batia tão forte que ela achava que iam ouvir. Aruan não parecia com medo, parecia concentrado. Ele pegou um punhado de folhas verdes escuras de um arbusto, esfregou-as entre as mãos até sair um suco pegajoso e cheiroso. Passa isso nas pernas, nos braços, em todo lugar, ele ordenou, entregando metade para Ana. O que é isso? É um cheiro que os cães não gostam, confunde o nariz deles. Ana fez o que ele disse. O cheiro era forte, amargo. Enquanto ela passava, Aruan começou a mover galhos caídos e folhas secas com os pés, não para limpar, mas para bagunçar o chão onde tinham passado. Ele pegou um galho com folhas e varreu levemente suas últimas pegadas. Vamos por aqui, ele sussurrou, apontando para um lugar onde o mato parecia mais fechado. Anda por dentro do riacho. Eles desceram por uma pequena ribanceira até um filete de água raso. A água gelada entrou nos sapatos de Ana. Ela segurou um grito. Anda contra a corrente, Aruan disse, e não faz barulho. Caminhar na água era difícil e lento. A cada passo, Ana sentia as pedras escorregadias, mas ela entendeu. Na água, eles não deixavam cheiro para os cachorros seguirem. Andaram assim por um tempo que pareceu horas. Os latidos ficaram mais distantes, mais confusos. Os homens gritavam, frustrados. Quando Aruan achou seguro, ele saiu da água por um lugar com muitas pedras, onde não deixariam pegadas frescas. Eles se esconderam atrás de um grande tronco caído, coberto de samambaias. A respiração de Ana era ofegante. Aruan escutou por um longo momento. Os sons da perseguição haviam sumido. Eles perderam o rastro, por enquanto, ele disse, deixando escapar um suspiro de alívio. Ana sentou-se no chão mole, tremendo de cansaço e nervos. Eles vão continuar procurando? Sim, o Senhor Valente não desiste fácil, mas ganhamos tempo. Ele olhou para ela. Você andou bem, aprende rápido. Era o primeiro elogio dele. Um calor estranho, diferente do calor do sol, aqueceu Ana por dentro. A noite caiu completamente. Eles não podiam fazer fogo. Comeram mais raízes e umas poucas frutinhas que Aruan garantiu serem seguras. Sentados no escuro, Ana quebrou o silêncio. Minha mãe, ela sabia fazer essas coisas? Se esconder na floresta? Aruan ficou quieto por um instante. Jandaia era curiosa. Ela me seguia para todo lugar, queria aprender tudo. Mas ela tinha medo do rio escuro, onde a água é funda. Eu ensinei ela a nadar em um poço raso. Ela ria muito, batendo a água com as mãos. Um sorriso chegou aos lábios de Ana. Ela conseguia quase ouvir a risada. Ela era feliz? Era, muito. Até aquele dia, a voz de Aruan ficou mais grave. Depois eu só pensei nela com tristeza. Mas você me fez lembrar dela antes, da irmã que ria. Eu queria ter conhecido essa pessoa, Ana disse, sua voz sumindo no escuro. De certa forma você conhece, Aruan respondeu. Ela está em você, no jeito que você olha para as coisas, na sua teimosia, até na sua coragem de entrar na água gelada. Ana não sabia o que dizer. Aquelas palavras a preencheram de um jeito novo. O que é Sheramiri? Ela perguntou, lembrando da palavra que ele usara antes. Aruan pareceu surpreso. É uma abelhinha pequena, que trabalha muito e faz algo doce. Ele fez uma pausa. É o que eu vejo quando olho para você. Ana ficou sem ar. Ninguém nunca tinha dito nada assim para ela. No acampamento, ela era a menina, a diferente. Aqui, ela era uma abelhinha. Alguém que faz algo doce. Você pode me ensinar mais palavras? Ela pediu. Aruan assentiu. Amanhã. Agora você precisa dormir, eu vigio. Ana não queria dormir. Queria ouvir mais histórias. Mas o cansaço era maior que ela. Ela se encolheu contra o tronco, encarando a silhueta de Aruan contra o pouco céu estrelado que dava para ver. Ela pensou no pai. Será que ele estava olhando para as mesmas estrelas? Será que ele estava com raiva? Triste, ela sentiu uma pontada de saudade, mas ao lado dela, respirando calmamente, estava um pedaço da mãe. Um homem que a chamava de Sheramiri e lembrava da irmã que ria. Pela primeira vez, Ana não se sentiu dividida ao meio.
sentiu-se aumentada, como se seu coração, que antes era pequeno e confuso, estivesse crescendo para caber mais pessoas, para caber 2 histórias. Ela fechou os olhos, escutando os sons da floresta não mais como ameaças, mas como uma canção de ninar antiga, uma canção que sua mãe talvez conhecesse. O sono de Ana foi pesado, mas curto. Ela acordou com a mão de Aruan tapando sua boca suavemente. Seus olhos estavam abertos, alertas. A luz da manhã mal chegava ao chão da mata. Escuta, ele respirou perto do seu ouvido. Ana ficou imóvel. No começo, só ouvia os pássaros. Depois, discerniu. O som de galhos sendo afastados com força. Vozes humanas, baixas, mas chegando mais perto. Os cachorros perderam o cheiro, mas o chefe quer que a gente varra. Essa área toda, disse uma voz áspera. É perder tempo. 2 fugitivos. Um deles ferido, não vão longe, respondeu outra. Aruan se moveu silenciosamente puxando Ana para dentro do esconderijo das samambaias. Ele pegou o facão que ela carregava, aquele que o pai deu. Seu próprio arco estava perdido desde o primeiro ataque. Fica aqui, não faz um som, ele ordenou. Seus olhos escuros eram sérios. O que você vai fazer? Ana sussurrou agarrando o braço dele. Distraí-los. Quando eles passarem correndo, você vai na direção contrária. Anda até encontrar um rio com pedras brancas. Espera por lá. Não, eu não vou te deixar. Ana, escuta-me. Eles são 3, talvez 4. Eu não posso lutar e te proteger ao mesmo tempo. Você precisa ir. Os passos estavam tão perto agora que Ana podia ouvir as botas esmagando folhas secas. 2 homens apareceram entre as árvores, a menos de 20 passos de distância. Eram grandes, com chapéus de couro e facões grandes na cintura. Um deles carregava um rifle. Lá, algo se moveu. O homem com o rifle gritou, apontando para o lado oposto de onde Aruan e Ana estavam. Foi a deixa. Aruan saiu do esconderijo com um movimento rápido e silencioso como uma cobra, desaparecendo na vegetação do outro lado. É o índio. Corre! Os homens gritaram, partindo na perseguição. O coração de Ana doía. Ela sabia que ele estava se sacrificando, mas ele tinha dito para ela ir. Ela se arrastou para fora do esconderijo e começou a correr na direção oposta, baixa, tentando fazer menos barulho possível. Ela não tinha andado 50 passos quando uma mão forte agarrou seu braço a partir de um arbusto. Um terceiro capanga, esperando em silêncio. Peguei uma, ele berrou, puxando Ana para o chão. Ela gritou e lutou, chutando, batendo. O homem era muito forte. Ele riu. Calma, menina índia. O chefe vai querer te ver. Ana viu o facão na cintura dele. Ela se lembrou das lições de Aruan. Não pensar, agir. Ela parou de lutar por um segundo, fingindo estar sem forças. O homem relaxou um pouco a pressão. Foi o que ela precisava. Com uma força que não sabia que tinha, ela puxou o facão da bainha dele e, sem cortar, bateu o cabo com força na lateral da cabeça do homem. Ele soltou-a, atordoado. Ana se livrou e correu. Ouviu um rugido de raiva atrás dela. E então, um grito diferente. Um grito de dor que ela reconheceu. Era Aruan. Ela parou. Tudo dentro dela mandava continuar correndo, mas seus pés não se moveram. Ela se virou. Aruan estava no chão, perto do tronco caído. 2 homens estavam sobre ele. O terceiro, aquele que ela atingiu, estava se levantando, com sangue escorrendo de sua têmpora. Sem pensar, Ana correu de volta. Deixem ele em paz, ela gritou, brandindo o pequeno facão do pai. Os homens se viraram surpresos. Aruan aproveitou a distração. Com um movimento rápido, ele jogou terra nos olhos do homem mais perto e pegou o facão que caiu de sua mão. Em um instante, a luta mudou. Aruan, mesmo ferido, lutava com uma fúria silenciosa e precisa. Ana, o rifle! Ele gritou. O homem com o rifle estava se levantando, apontando. Ana agiu. Ela correu direto para ele, baixa, e jogou-se contra suas pernas. O homem caiu para trás, o tiro disparando para o céu. O rifle voou de suas mãos. Vamos! Aruan ordenou. Ele tinha afastado os outros 2 homens, agarrou a mão de Ana e puxou-a para dentro da mata mais densa. Eles correram. A dor no ombro de Aruan devia ser terrível, mas ele não parava. Ana corria ao lado dele, ofegante. Os gritos dos capangas ficaram para trás. Quando não aguentaram mais, caíram atrás de um grande morro de pedras, à beira de um riacho raso. Aruan caiu de joelhos, uma mão pressionando o ombro. A atadura estava vermelha de sangue novo. Você voltou, ele disse entre respirações curtas. Eu disse para você ir. Eu não ia te deixar. Ana respondeu, as lágrimas finalmente vindo. Ela viu um corte profundo na perna dele, acima do joelho. Ela não tinha visto antes. Você está sangrando de novo.
É só um corte, o ombro é pior. A costura abriu. Ele fechou os olhos, a dor o vencendo por um momento. Ana olhou ao redor, desesperada. Ela viu uma planta com folhas largas e aveludadas. Ela se lembrou. Era uma das que ela tinha no seu jardim, atrás da cabana. O boldo. Seu pai usava para cortes. Espera, ela disse. Ela correu até a planta, arrancou algumas folhas e voltou. Tirou da trouxa seu cantil com um pouco de água e lavou o corte na perna de Aruan. Depois, esfregou as folhas de boldo entre suas mãos até fazer uma pasta verde e a aplicou no corte. Onde você aprendeu isso? Aruan perguntou, observando-a com olhos pesados. Eu tenho um jardim, com ervas. Eu não sabia para que serviam direito, só gostava de cuidar. Ela começou a fazer uma nova atadura com um pano limpo de sua trouxa. Jandaia também tinha esse dom. Ela sabia qual planta curava a febre, qual tirava a dor. Nossa mãe, Querana, a ensinou. Ele colocou uma mão sobre a de Ana. Ela está em você, não só no rosto. Ana terminou de enfaixar a perna dele e depois olhou para o ombro. Era pior. Ela fez o que pôde, aplicando mais pasta e apertando o pano para estancar o sangue. Eles vão voltar, Aruan disse, sua voz fraca. Precisamos seguir. O rio com as pedras brancas não está longe. Lá podemos nos esconder melhor. Ele tentou se levantar e vacilou. Ana colocou o braço dele sobre seus ombros. Desta vez eu te ajudo, ela disse. E juntos, mancando e apoiando um ao outro, eles continuaram sua fuga. Cada passo uma prova de que o vínculo entre eles já não era só de sangue. Era de confiança, era de família. O rio com as pedras brancas os levou até um vale escondido. A floresta aqui parecia mais antiga, mais tranquila. No terceiro dia depois do ataque, com Aruan quase arrastando a perna machucada, eles viram as primeiras roças, pequenas plantações de mandioca e milho. E depois, as ocas. Tecoa Piau não era como Ana imaginava. Não era um acampamento, era uma aldeia. Grandes casas de madeira e palha, redondas, dispostas em um círculo amplo. Crianças corriam pelo pátio central. Mulheres teciam em esteiras próximas ao fogo. O cheiro era de fumaça, de terra molhada, de ervas. Quando os viram chegar, tudo parou. Os olhos se fixaram primeiro em Aruan, ferido e exausto, e depois nela. Ana sentiu o mesmo frio no estômago de quando os madeireiros a olhavam. Mas aqui, a expressão nos rostos não era de desconfiança. Era de choque, de incredulidade. Um homem mais velho se aproximou, seus olhos examinando Ana da cabeça aos pés. Aruan, você voltou e trouxe um espírito. Não é um espírito, carai. Aruan respondeu, sua voz carregada de cansaço e alívio. Ela se chama Ana, é filha de Jandaia, é a neta de Querana. Um murmúrio varreu a aldeia. O nome Jandaia foi sussurrado de boca em boca como uma prece. Minha avó, Ana falou encontrando sua voz. Ela está... Aruan apontou para uma oca um pouco afastada, à sombra de uma árvore grande. Lá, Ana começou a andar. As pessoas se afastavam para abrir caminho, observando-a com olhos arregalados. Ela viu seu próprio cabelo liso em meninas mais novas. Viu a curva dos olhos de sua mãe em vários rostos. Era como andar por um sonho onde todos eram um pouco familiares. A porta da oca era apenas uma cortina de tecido. Ana parou, de repente com medo. Aruan chegou ao seu lado e colocou uma mão em seu ombro. Ela te esperou por uma vida inteira. Ele sussurrou. Não tenha medo. Ana puxou a cortina para o lado e entrou. Dentro era fresco e escuro. O chão era de terra batida, limpo. No centro, sobre uma esteira de palha, uma mulher muito velha estava deitada. Seu cabelo era branco como a neve, solto sobre os ombros. Seu rosto era um mapa de rugas profundas. Ela dormia. Ana se ajoelhou ao lado da esteira, seu coração batendo na garganta. Ela não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. A velha senhora abriu os olhos. Eram olhos escuros, como os de Aruan, mas turvos pelo tempo e pela doença. Ela olhou para Ana sem surpresa, como se já a estivesse vendo em seus sonhos há muito tempo. Minha neta. A voz de Querana era fraca, um sopro. Você veio. Vovó? A palavra saiu de Ana, estranha e doce em sua boca. Querana levantou uma mão trêmula. Ana pegou-a entre as suas. A pele era fina como papel, os ossos frágeis. Jandaia, Querana sussurrou, seus olhos cheios de lágrimas. Ela mandou você para mim. Não, vovó, eu sou a Ana, filha dela. Querana piscou, focando. Seus olhos percorreram o rosto de Ana, os cabelos, e pararam em seus olhos claros.
Um sorriso triste e lindo tocou seus lábios. Sim, os olhos são do pai, mas o sorriso é dela. Você tem o sorriso da minha filha. Ela puxou a mão de Ana, trazendo-a para perto de seu coração. Você é real, você veio. Ana não conseguiu segurar as lágrimas. Ela deixou que caíssem sobre as mãos entrelaçadas. Kerana fechou os olhos, segurando a neta com uma força que surpreendeu Ana. Nesse momento, gritos vieram de fora. Vozes alarmadas. O som de um tiro de rifle, distante mas claro. Aruan entrou na oca, seu rosto tenso. Eles vieram, os homens de Valente. Eles seguiram nosso rastro até aqui. Kerana abriu os olhos. Não havia medo neles, apenas uma tristeza profunda. A ganância nunca descansa. Ele quer nossa terra, ele quer nos apagar. Ana se levantou. A paz que ela sentira por um minuto se transformou em algo sólido dentro dela. Algo forte. Ele não vai te apagar, nem a mim. Ela saiu da oca. Os homens da aldeia, poucos, já se organizavam com seus arcos e lanças. As mulheres levavam as crianças para as ocas mais afastadas. Aruan pegou um arco que um jovem lhe entregou. Ana, fique com Kerana, ele ordenou. Eu vou ajudar, Ana disse. Ela pegou o facão do pai que ainda carregava. Eu conheço esses homens. Seu chefe, eu não tenho medo mais. Os capangas apareceram na borda da aldeia descendo do mato. Eram mais do que antes, 6 ou 7. O líder, um homem grande com um bigode grosso, era o Senhor Valente em pessoa. Parem com isso, ele gritou. Entreguem a menina mestiça e o índio ferido. A aldeia não precisa sofrer. Aruan se adiantou. Ela não é uma coisa para ser entregue. Ela é daqui, e nós não vamos a lugar nenhum. Valente riu. Daqui? Ela é filha de um madeireiro. Ela não pertence a este chão de índio. Ana caminhou até ficar ao lado de Aruan. Ela olhou para o fazendeiro e depois para as pessoas da aldeia atrás dela. Viu sua avó na porta da oca, observando. Viu os rostos que eram pedaços do rosto da sua mãe. Você está errado, ela falou. E sua voz não tremeu. Meu pai me deu um lar, minha mãe me deu um coração. Este lugar me deu uma família. Eu pertenço aos dois, e você não vai tomar nada de nós. Valente ficou furioso. Atirem, acabem com essa resistência. Mas antes que qualquer um de seus homens pudesse agir, um novo som encheu o ar. Um som que Ana conhecia bem. O som de machados batendo em troncos em ritmo. E do fundo da floresta, do lado oposto, surgiram homens. Homens de camisas sujas de trabalho, madeireiros. E na frente deles, com um machado na mão e o rosto uma máscara de determinação, estava Raimundo. Ele parou entre os dois grupos, olhando primeiro para Valente e seus capangas, depois para Ana. Seus olhos claros a examinaram, buscando por ferimentos. Você tocar em um fio de cabelo da minha filha, Raimundo disse para Valente, sua voz baixa e perigosa. E você vai descobrir por que eles me chamam de capataz. Ana ficou sem palavras. Pai, como? Tonho ouviu os planos de Valente no vilarejo. Ele veio me contar. A gente seguiu seu rastro. Ele olhou para Aruan e depois para a aldeia. Parece que chegamos na hora. Valente, vendo que estava em desvantagem, rosnou de raiva. Isso não acaba aqui. Por hoje acaba, Raimundo disse, firmando o machado. Saia das terras deles, agora. Os capangas relutantes recuaram. Valente deu uma última olhar venenoso para Ana antes de desaparecer no mato com seus homens. Um silêncio pesado caiu sobre a clareira. Os madeireiros e os guaranis se encaravam, separados por um abismo de desconfiança e história. Ana respirou fundo. Ela caminhou até o centro, entre seu pai e seu tio. Ela olhou para Raimundo. Obrigada por ter vindo, pai. Ele acenou com a cabeça, seus olhos ainda assustados. Eu disse que te protegeria, mesmo que fosse de mim mesmo. Ela então se virou para Aruan e para as pessoas da aldeia. Esta é a minha família também. Ela olhou para a porta da oca, onde Kerana sorria, uma lágrima descendo por sua face enrugada. E eu não vou mais escolher entre uma e outra. Ela pegou a mão de Raimundo e o puxou para frente, em direção a Aruan. Os dois homens ficaram frente a frente, um representando o mundo que a criou, o outro, o mundo que a gerou. Não precisamos ser inimigos, Ana disse, olhando para um, depois para o outro. Podemos ser uma ponte. Raimundo estendeu a mão, não para Aruan, mas para a aldeia, para Kerana. Eu trouxe a filha de vocês de volta, uma vez. Agora eu trouxe a neta. Talvez possamos começar daí. Aruan olhou para a mão estendida. Ele olhou para Ana e viu nela a resposta para uma busca de uma vida inteira.
Ele não apertou a mão de Raimundo. Em vez disso, colocou sua mão sobre o ombro do homem, um gesto de reconhecimento. A menina que é uma ponte tem um coração grande, Aruan disse. Grande o suficiente para 2 histórias. Talvez seja grande o suficiente para ensinar 2 povos a se ouvirem. Ana ficou entre eles, sentindo o peso das mãos de seu pai e de seu tio em seus ombros. Ela olhou para sua avó, que a observava com orgulho, e soube, no fundo da sua alma, que não era mais uma menina dividida. Era uma pessoa completa, feita de amor, de perda, de floresta e de machados. E seu lar, de agora em diante, não era um lugar só. Era onde seu coração pudesse bater em paz, lembrando de todos que a fizeram ser quem ela era.